Olá, irmãos e irmãs, Shalom. Eu sou Andréia Gripe, consagrada da Comunidade Aliança do Rio de Janeiro. Estamos iniciando nossa segunda videoaula sobre a exortação apostólica Evangelho Anunciante do Papa Paulo VI sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Vimos na primeira aula 2 capítulos dessa exortação apostólica. Nós vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos fazer memória de alguns pontos importantes. No capítulo 1, vimos que o Papa Paulo VI nos apresenta Jesus como o primeiro evangelizador, o primeiro e o maior evangelizador, que andou pelas cidades, de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, a boa nova da salvação. Toda a vida de Jesus foi evangelização, desde a encarnação até a morte na cruz, a sua ressurreição e a ascensão. O núcleo da pregação de Jesus, vimos, é a boa nova da salvação, como grande dom que Deus tem para o homem, dom da misericórdia, da bondade e do amor de Deus para o homem. Reino de Deus e salvação são as palavras-chave da evangelização de Jesus. E essa evangelização de Jesus gerou uma igreja. Com a escolha dos 12, o envio dos 12 a proclamar a boa nova a todas as criaturas. Então a igreja é a comunidade das pessoas evangelizadas. A igreja é uma comunidade evangelizadora. Por isso existe uma ligação profunda entre Cristo, a igreja e a evangelização. A igreja é a depositária da boa nova. Não há como amar a Cristo sem amar a igreja. No segundo capítulo, o Papa Paulo VI vai nos falar sobre o que é evangelizar, que é levar a boa nova a toda criatura. Então vimos que para a igreja, evangelizar é uma missão. Encerra a sua grande missão no mundo. Vivemos no tempo da igreja, no tempo em que a igreja proclama a boa nova. É a continuadora da obra de Cristo. Então a igreja evangeliza como e quando? Ela evangeliza pregando a boa nova. E ela evangeliza convertendo, ou pelo menos tentando converter, a consciência pessoal e coletiva dos homens. É preciso que a evangelização da igreja alcance as culturas, para que a evangelização possa ser eficaz, para que a boa nova possa realmente produzir frutos na sociedade. E como é que se alcança a cultura? Alcançando o coração do homem. Só existirá novas culturas ou uma cultura renovada a partir de homens renovados, homens purificados, homens que tenham ouvido a boa nova de Jesus Cristo e tenham permitido que essa boa nova transforme a sua vida. Vimos a necessidade para isso, dessa evangelização acontecer, do testemunho pessoal dos convertidos, daqueles que foram tocados pela boa nova, mas que esse anúncio pessoal, testemunhal, não elimina a necessidade de um anúncio explícito. O anúncio explícito, ele é necessário, porque é preciso não só ler o evangelho a partir da vida das pessoas, mas é preciso passar um conteúdo que a igreja recebeu de Jesus e através dos apóstolos foi passado para todos aqueles que depois da ascensão de Cristo já não mais tinham o Senhor consigo, né? Nesse tempo histórico, e aí puderam ouvir dos apóstolos esse conteúdo e essa doutrina. Então permanecerá sempre insuficiente o testemunho se ele não tiver acompanhado também de uma boa catequese.
E isso o Papa Paulo VI ele vai chamar a nossa atenção no capítulo 2. Também uma outra coisa muito importante que ele fala é que como é que nós podemos medir se a evangelização ela realmente aconteceu? Ela realmente acontece quando ela toca o coração do homem, o transforma, ele, através da sua vida transformada, transforma o ambiente onde ele vive e ele também faz uma adesão à fé e procura converter a sua vida, pensamentos e atos. Ele procura converter toda a sua vida segundo aquela doutrina que ele recebeu, segundo a vontade de Deus. E ele faz essa adesão numa comunidade concreta. E nessa comunidade concreta ele continua o seu processo de evangelização, mas também ele se torna um evangelizador. Então a mensagem é anunciada, acolhida, se transforma em vida e novamente, através dessa pessoa que foi tocada, ela é anunciada. E o evangelho se propaga. Essa é a dinâmica da evangelização. Ela traz consigo um novo apostolado. O Papa vai dizer no número 24 dessa exortação apostólica: finalmente, aquele que foi evangelizado, por sua vez, evangeliza. Está nisso o teste de verdade, a pedra de toque da evangelização. Não se pode conceber uma pessoa que tenha acolhido a palavra e se tenha entregado ao reino sem se tornar alguém que testemunha. E por outro turno, anuncia esta palavra. A evangelização, por tudo que dissemos, é uma diligência complexa, que há nela variados elementos. Entre eles, renovação da humanidade, testemunho, anúncio explícito, adesão do coração, entrada na comunidade, aceitação dos sinais e iniciativas de apostolado. Aceitação dos sinais, vida sacramental. Esses são elementos importantíssimos para que nós possamos medir como está a nossa evangelização. Esses foram elementos que o Papa deu para a Igreja, para que ela pudesse medir a sua evangelização. E esses elementos trouxeram para a Igreja um dinamismo novo. Um dinamismo, uma alegria nova de evangelizar. E aí nós vamos entrar no capítulo 3 da exortação apostólica, que trata do tema do conteúdo da evangelização. Eu vou evangelizar, mas qual é o conteúdo da evangelização? A boa nova da salvação. Então o Papa vai nos dizer que há elementos essenciais e secundários desses conteúdos. Os essenciais são conceitos que não mudam, que são a substância viva do cristianismo, que não se poderia modificar sem desvirtuar gravemente a evangelização. Os secundários mudam com o tempo e a história. Estão ligados a uma questão de linguagem e a práticas pastorais. O que é essencial? Por exemplo, anunciar que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é amor. Deus, amor, é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não há potência anônima e longínqua que seja Deus. Não, Deus é uma pessoa. Deus é o Criador. Deus é amor. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ama com amor pessoal. Isso é importantíssimo para a evangelização, muito importante.
Porque quando eu anuncio Deus, quando eu evangelizo, eu estou anunciando uma pessoa divina. Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu anuncio um Deus amor, um Deus presente, um Deus que pode fazer comigo uma experiência de amor. Um Deus que está comigo todos os dias. Um Deus que me conhece pelo nome. Não é uma potência, simplesmente. Não é uma energia. Não, é um Deus pessoal. Isso é um conteúdo que não pode ser adaptado. Isso é um conteúdo que não passa. É um conteúdo essencial. Porque se perdermos esse conteúdo, podemos cair numa heresia, podemos cair numa seita politeísta, podemos cair no esoterismo. O cristianismo anuncia um Deus pessoal, um Deus Trindade, um Deus amor. Deus é Trindade e esse Deus nos foi revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo. E o Papa vai nos dizer: no centro da mensagem cristã está a salvação em Jesus Cristo. Base, centro e ápice dessa mensagem. Uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado, a salvação nos é oferecida. É oferecida a todos os homens como um dom da graça e misericórdia do mesmo Deus. Essa salvação é transcendente e é escatológica. Ela não é limitada ao tempo e às necessidades do agora, embora ela tenha uma resposta para o tempo e as necessidades do agora, mas o agora não limita essa mensagem, porque ela é transcendente, porque ela é escatológica, porque ela é atemporal. Ela é uma resposta às aspirações, às necessidades, às esperanças e aos combates temporais, mas ela não se resume nem é limitada por essas realidades. A salvação é transcendente, vai nos dizer o Papa, tendo começo nesta vida, mas com sua realização plena na eternidade. É o já e o ainda não que os teólogos falam. Já porque eu já posso experimentar aqui na minha realidade esse amor de Deus, eu já posso ter uma experiência com Deus que me ama, com Deus presente na minha vida. E o ainda não, por quê? O ainda não, porque a sua realização plena é na eternidade. Então aí reside uma dimensão profética do anúncio, que vai além do tempo e das circunstâncias. Anuncia a vocação profunda e definitiva do homem, ao mesmo tempo em continuidade e descontinuidade com a situação presente. Para além do tempo e da história, diz o Papa, para além da realidade deste mundo cujo cenário passa. E das coisas desse mundo que um dia se manifestará, uma dimensão escondida. Para além do próprio homem, cujo destino verdadeiro não se limita à sua aparência temporal, mas que virá também ele a ser revelado na vida futura. Essa dimensão da experiência de Deus que nós anunciamos na nossa pregação, na evangelização, ela precisa estar permeada dessa dimensão transcendental, da dimensão transcendental da fé. Porque ela não está limitada às circunstâncias do hoje. Diz o Papa no número 28,
A evangelização contém, pois, também a pregação da esperança nas promessas feitas por Deus na nova aliança em Jesus Cristo. Pregação do amor de Deus para conosco e do nosso amor a Deus. A pregação do amor fraterno para com todos os homens, capacidade de doação, de perdão, de renúncia e de ajuda aos irmãos, que promana do amor de Deus e que é o núcleo do Evangelho. A pregação do mistério do mal e da busca ativa do bem. Pregação, igualmente, a esta sempre urgente, da busca do próprio Deus, através da oração, principalmente da adoração em ação de graças, assim como através da comunhão, com o sinal visível do encontro com Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. No capítulo 4, nós vamos ver as vias de evangelização. A busca por meios adaptados para essa evangelização. Aquele conteúdo essencial, ele vai ser passado de que forma? Então, quais são as vias de evangelização? E o Papa vai nos apresentar as principais vias de evangelização da Igreja, que é o testemunho de vida, como nós falamos anteriormente, a pregação viva da palavra, a liturgia da palavra, a catequese, a utilização dos meios de comunicação, o contato pessoal, os sacramentos e a religiosidade popular. Essas são as vias de evangelização. Vias que nós precisamos saber utilizar. Vias que nós precisamos valorizar. Através delas, nós vamos levar essa mensagem essencial. A mensagem essencial, que é a salvação, que nos é oferecida, que é a mensagem de um Deus que é amor, que é a mudança radical de vida. Continuaremos na próxima aula.